Hoje vamos continuar no curso aqui de analista de suporte. Hoje nós iremos falar sobre dois documentos, né? Que é o POP, que é o Procedimento Operacional Padrão, e o Troubleshooting, tá? Esses dois termos, esses dois documentos, eu comecei a trabalhar com eles quando eu entrei no suporte. E é importante você que ainda não conhece eles, né? E está trabalhando na área, como você também ainda que não entrou na área do suporte, é importante ter contato, ter conhecimento sobre esses termos, porque ajuda você a ser um profissional melhor, beleza? Então, basicamente, pessoal, o POP ali, ele é um manual, ele é simples, ele não é burocrático, ele é simples e objetivo, tá? Tem pessoas que falam que ele é um roteiro também, onde basicamente ele vai padronizar algumas ações que foram realizadas ali dentro do suporte. Então, por exemplo, toda vez o cliente liga perguntando sobre alguma dúvida pontual, e isso é uma dúvida recorrente, né? Ou então tem um problema que sempre aparece no suporte, nunca é resolvido, e as pessoas ficam perguntando, né, uma para as outras ali, e às vezes demora a encontrar, né, a solução, mesmo esse problema ser bastante recorrente, né? Então você pode criar ali um padrão. Então, por exemplo, toda vez que o cliente ligar pedindo para resetar uma senha, esse é o processo. Você faz dessa forma. Toda vez que o cliente ligar e aparecer esse erro nessa tela específica, você executa esse script para resolver. Então o POP é isso, é para agilizar atendimento, diminuir a fila e melhorar a eficiência no suporte. Basicamente ele vai definir quem que vai fazer algo, que às vezes é realmente um departamento, é um analista N2, N3, né? O que ele vai fazer, né, basicamente, quando vai fazer, né, quando, quando acontecer o erro, quando atualizar o sistema, e como vai fazer, garantindo que o procedimento seja aplicado da forma que foi definida ali entre os colaboradores. Então você olha essas marcas aqui, e eu coloquei aqui de propósito, né? Marcas como Burger King, Renner, Melissa, você pode observar que eles têm franquias, né? Então, existem várias lojas espalhadas pelo Brasil, né? A Renner, Melissa, tem até fora do Brasil também, como o Burger King. Mas você pode perceber que o modelo, né? A estrutura física, a roupa, como faz o pedido, ali no caso do Burger King, até o atendimento, ele segue o mesmo padrão. Então, basicamente, essas empresas elas conseguem escalar, né? E elas conseguem agir em diferentes lugares, não importando ali a cultura, a região, né? Porque eles definem padrões. Então, existe um padrão para fazer um hambúrguer, existe um padrão para fazer um, um atendimento para esse cliente, tem um padrão para colocar as roupas, as vitrines. Então, isso ajuda também a você escalar o negócio, né? E a resolver problemas de forma mais efetiva. Então, o POP ali, ele padroniza ações, né? Ele vai minimizar erros, não vai eliminar, mas vai reduzir erros de forma significativa e vai melhorar também no treinamento, porque você vai ter apenas um treinamento para fazer. Então, o mesmo treinamento aplicado para funcionários do Burger King na região sul é a mesma na região norte, é a mesma na região nordeste. Pode ser que tenha algumas diferenciações devido à regionalização? Pode, mas a maioria das coisas que são definidas ali nos treinamentos são padrões para toda a rede e devem seguir dessa forma, certo? Então, quando você trabalha no suporte, você tem que levar isso. Se a tua empresa não tem, você tem que levar isso, tá? Ou você tem que se preocupar em aplicar esses padrões no seu dia a dia. Então, para abrir um chamado ali, pô, tem um padrão ali, né? Como você vai registrar as informações, quem foi que ligou, isso aqui a gente já discutiu. Quem ligou, o que está falando, uma evidência do erro. Uma classificação, definir ali qual é o tipo, se é dúvida, se é melhoria, se é customização, se é bug, e qual a prioridade, baixa, média ou alta. Encaminhar para a pessoa certa, então toda vez que o cliente ele quer adquirir um novo módulo, né? E precisa pagar. Então, com quem eu falo? Eu falo com o comercial? Tá.
Existe uma pessoa do comercial responsável para isso? Beleza, como é que eu vou mandar esse chamado? Eu mando com o CNPJ, o nome do cliente e o telefone? Eu aviso o cliente que, que o comercial vai entrar em contato dentro de 24 horas, por exemplo, dá um SLA já, né? Então tem um padrão, tem que ter um padrão, né? Beleza? E também tem um padrão ali para monitorar, até mesmo para você obter feedbacks. O grande problema, pessoal, quando eu comecei a trabalhar com esse tema, né? Eu era analista júnior, estava entrando numa empresa, era uma empresa de suporte pequena, tinha 11 pessoas só, e o CEO percebeu, né, que basicamente cada um fazia um processo de um jeito. Então a instalação era de um jeito, encaminhar para customização era de um jeito, se tinha que customizar algum relatório ou uma etiqueta, cada um tinha uma forma diferente. Então era como se havia processos sobre o mesmo assunto, né? Por exemplo, havia processos de como resolver, né? Tipo assim, a mesma coisa, mas na cabecinha de cada um ali, por exemplo, para você resolver um problema, um fazia de uma forma, outro fazia de outro, entendeu? Então tinha esse problema. Então aí o CEO ele fez uma reunião nas terças-feiras, né? A gente chamava de terça growth, que era uma terça depois do horário comercial, que a gente começava a conversar com outras pessoas e definir processos. Então, tipo assim, dava para ver que cada um tinha uma forma de resolver o mesmo problema. E isso poderia gerar retrabalho, isso aumenta a margem de erro. Então, tipo assim, uma situação simples de como redefinir uma senha no sistema. O time de implantação pensava uma coisa, o time de comercial pensava uma coisa e o suporte pensava outra coisa. Então, quando acontecia esse problema e eles pegavam essa situação, haviam 3, 4, 5 formas diferentes de resolver e às vezes dessas 5 formas que estavam sendo aplicadas na empresa, 4 gerava retrabalho, né? 4 poderia gerar bug. Então, quando você padroniza, né, você evita que esses erros que poderiam acontecer, né, eles sejam executados aí por usuários que não estão dominando muito o assunto. Tá? Então, basicamente, pessoal, a POP é para todos os analistas, né, todos os setores. Isso, como já falei, vai diminuir fila, vai diminuir erro, né, vai diminuir o tempo de atendimento e vai, com certeza, reduzir custos para a empresa. Então, a POP não é para ser burocrática, é como eu já falei, né? Mas você desenha um fluxo operacional de forma simples, clara e objetiva, só dizendo aqui, ó, o que fazer, como fazer e para quem direcionar. É basicamente isso. Faz um documento. Então, se alguém ligar no suporte e falar assim, ó, eu passei por ontem, né, por uma situação, era para redefinição de senha de um aplicativo, né, de plano de saúde. E foi uma situação muito desconfortável ali, né, tipo, a minha esposa queria acessar o aplicativo e não estava conseguindo. Aconteceu que atualizou o aplicativo e basicamente o usuário foi retirado ali, ele estava logado e foi retirado. Então ligou para o primeiro analista ali do suporte, né, ó, não estou conseguindo acessar o aplicativo porque na hora que ela colocava esqueci minha senha, colocava o e-mail, dizia que o usuário não estava cadastrado e também não havia um e-mail cadastrado lá. Só que quando a gente ligava lá no suporte e falava o CPF, né, dizia que tinha cadastro. Então esse primeiro analista que atendeu, a voz estava horrível, a ligação estava horrível, ele não sabia o que fazer, que era nítido que ele não sabia esse processo. Ele não sabia o que fazer, como fazer, e se ele não conseguia resolver ali, ele não sabia para quem direcionar, né? Resumindo, não resolveu o problema. Aí a minha esposa foi e ligou pela segunda vez. E aí quem atendeu foi uma moça. Então ela sabia do processo. O atendimento foi rápido, né? Não gerou uma densidade de contato. Ela
passou o processo correto que devia fazer, o problema foi resolvido. Então o POP é isso, uma coisa simples, tá? Não estou conseguindo logar no sistema, coloco as minhas credenciais, fala que o usuário e senha está incorreto. Coloco esqueci minha senha, põe o e-mail que estava cadastrado antes e fala que o usuário não tem e-mail. O processo para resolver foi muito simples. E a segunda moça, né, a segunda analista que atendeu ali conseguiu resolver o problema. Então eu vou mostrar, né, daqui a pouquinho, daqui a 2 minutos, ali como você cria uma POP, tá? E um exemplo de uma POP. Mas eu já vou falar sobre o troubleshooting. E esse nome complicado ali eu peguei na segunda empresa de suporte que eu trabalhei. É um nome meio técnico ali, mas basicamente significa solução de problemas, né? Ou diagnóstico de falhas. Então é um documento também, um manual curto, que vai dizer como você pode resolver um problema. E você, analista, pode criar, né? Tanto para ajudar você como o seu time. Então, o computador não está ligando, faz um troubleshooting, né? Do que um técnico pode validar primeiro ali, né? E ele faz um checklist, valida tudo aquilo, e uma dessas validações ele pode encontrar ali o problema real e resolver a situação para o cliente. Então, o troubleshoot, ele não se resume apenas a consertar alguma coisa, mas esse documento vai ajudar você a entender o problema, né, e também encontrar a causa raiz e fazer com que aquela situação não se repita, porque aí você pode criar blindagens, né, dentro do sistema ou dentro de um processo na empresa que esse problema não venha a acontecer. Então vamos ver alguns principais elementos do troubleshoot. Você identifica o problema. Então, por exemplo, não está dando tela no computador. Identificou o problema. Analisa a causa raiz. Então pode ser o cabo VGA, pode ser memória, está com mau contato, ou a memória queimou, pode ser que o monitor não está devidamente ligado, né? Ou o cabo VGA não está conectado ali, ou na placa de vídeo, ou então até mesmo no monitor. Então você vai tentar analisar ali, fazer a técnica dos 5 porquês até encontrar a causa raiz. Teste de soluções, então você vai fazer vários testes conforme as validações, as hipóteses que você vai levantando. Implementa uma solução definitiva, documenta o processo para ajudar o colega, porque se ele pegar, né, esse mesmo problema no próximo atendimento, em uma outra oportunidade, ou até mesmo se você pegar, você vai se ajudar. Porque quem nunca ali pegou uma situação, às vezes foi bem pontual, você resolveu, e aí passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e esse problema volta a acontecer. E aí? Você vai ter que repetir tudo aquilo. Às vezes você não encontra a solução, mas você sabe que resolveu, mas você não documentou. Então a documentação é importante, né? Beleza? Então, o troubleshooting, assim como a POP, né, economiza o tempo, reduz também erros e falhas, porque vão ter as validações que o analista fez até chegar à causa raiz e a solução definitiva, né, e vai melhorar a eficiência do suporte, assim como o cliente vai ser satisfeito, certo? Então aqui eu vou colocar já, eu vou dar um pause aqui e vou mostrar o documento que eu fiz para mostrar para vocês. Como que faz para você criar uma cópia? Você vai identificar o processo, né? Qual atividade você precisa padronizar? Depois você vai explicar detalhadamente cada passo do processo, define quem que vai fazer, estabelece um critério de qualidade e também faz uma validação para garantir se isso está sendo útil no dia a dia do suporte. Então, exemplo, reinicialização e teste em computador com problema de inicialização. Então, vamos identificar o processo. Procedimento para diagnosticar e solucionar problemas de computadores que não ligam ou não inicializam corretamente. Então, olha só, você vai definir em várias etapas, né? Certificar que o cabo de energia está conectado, conferir a tomada, verificar sinais visuais e sonoros. Teste com mínima configuração, desconectar periférico externo, remover e recolocar memória. Então, existe um passo a passo, existe uma validação aqui que o analista que pegar, né, esse problema, ele pode fazer, e isso vai ajudar ele de forma significativa, né, até encontrar a solução.
define quem são os responsáveis, estabelece critério de qualidade. Então, o processo deve ser realizado em no máximo 30 minutos, né? Todas as etapas devem ser documentadas, apenas equipamentos devidamente aterrados devem ser testados. Então, existe até uma validação importante, né? Validação e teste, testar POP com novos funcionários para garantir clareza e treinar até a equipe. Às vezes vocês podem, a cada mês, foi criado ali 5 POPs, né, por exemplo. E você pode pegar esses 5 POPs, marcar uma reunião com a equipe e dar um treinamento. E ir validando, né? Fazer o PDCA. Verificar se realmente isso está sendo útil ali no dia a dia do suporte. E aqui, pessoal, tem um troubleshooting, por exemplo, ó, tudo sobre fonte de computador. Então você coloca o que é uma fonte, a sua importância, explicação rápida, né, do que será abordado na aula, isso em um treinamento, né? Então, ó, você pode dizer o que é uma fonte, tipo de fonte, especificação técnica, componente interno, principais problemas em fontes. Então, fonte barulhenta, oxidada, fonte liga, mas não entrega energia. Problemas do PC causados pela fonte. O PC não liga, reinicia sozinho, o PC desliga do nada, uma queima frequente de memória RAM. E aqui, ó, um troubleshoot de fonte de alimentação. Então, ó, teste básico, verificar se a fonte liga. Passo 2, testa a voltagem. Teste com outra fonte para descartar problema. Teste com identificar um curto-circuito nos cabos ou conectores. Então, existe um passo a passo ali que você pode validar e ajudar os analistas internos, né? E também se ajudar a resolver o problema. Então, o troubleshoot, pessoal, você pode trazer ali uns conceitos iniciais, né? Porque isso vai ajudar em futuros treinamentos. Então, vamos falar sobre computador com vírus, né? Então, dá para explicar rapidinho o que é um vírus ali, né? Depois você explora alguns problemas, né? E faz um troubleshoot das validações e como resolver aquele problema, tá? Isso aqui eu trouxe como se fosse um troubleshoot de hardware, né? Agora você pode pegar troubleshoot ali de sistema. Então, olha, toda vez que o cliente for tentar fazer um backup e der erro no backup, então você cria um troubleshoot de falhas no backup. Então, algumas validações e já coloca ali como resolver. Se, por exemplo, fosse uma POP, né, dentro da área do sistema. Então, por exemplo, o cliente liga e ele quer adquirir um novo relatório. Então, vocês podem definir se vai existir um script pronto para ser mandado para o time de N2 ou vai ser para o time de N3, né? Quais são as perguntas que o analista vai ter que fazer para levantar com o cliente, né? E levar um script pronto, tipo, vai ter filtro, vai ter cálculo, se vai ter cálculo, coloque o cálculo aqui no script, né? Para quem vai mandar, qual é o prazo da primeira resposta, todo o relatório vai ser customizado, né? Sim ou não. Então, treinar esse cara do suporte ali para que ele saiba o que ele vai fazer no primeiro atendimento. Pode ser chat ou telefone, por exemplo. E isso, pessoal, vai ajudar bastante ali, não só você, mas como o seu time. Então,